Eu quero escutar o comentário do nosso analista Diogo Schelp. Diogo, claro que as declarações são deploráveis, terríveis, condenáveis, mas eu tenho escutado alguns especialistas na área jurídica e também legislativa dizendo que seria um exagero a cassação do parlamentar. Se nós fôssemos analisar da forma estritamente técnica, mas tem um ingrediente que a gente não pode desconsiderar, que é um ingrediente político. E nessa, muito provavelmente, você sabe qual vai ser o desfecho, né, Diogo? Exatamente, Daniel. Uma cassação pelos pares é, antes de tudo, um julgamento político. Assim como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um julgamento político. Havia crime de pedaladas fiscais? Sim. Mas em outra situação, dificilmente, por exemplo, ela seria cassada, seria empichada pelo Congresso. No caso de Arthur Duval, é parecido, apesar das dimensões absolutamente diferentes. Arthur Duval também não tinha apoio de seus colegas. Ele era até mal visto por muitos deles, porque ele criou muitos inimigos, ele tinha uma postura de confrontação constante dentro da Alesp. E isso criava inimizades e agora ele está pagando principalmente pelo que ele disse, mas também por essas inimizades. A deputada Isa Pena, que foi apalpada por um colega em plenário, né, e que fala sobre esse assunto, obviamente sem defender Arthur Duval, ela é a favor da cassação de Arthur Duval, mas ela lembrou que há uma hipocrisia dentro da Alesp pelo fato de que o deputado Fernando Cury, que a apalpou, não foi cassado. Então, existe essa hipocrisia, mas isso não quer dizer que a punição a Arthur Duval seja injusta. O que ele disse é absolutamente inaceitável. Vamos saber agora do Roberto Mota. Mota, como a gente viu aí na reportagem, a sessão teve a presença de mulheres ucranianas, né, que protestaram contra Arthur Duval. Ele feriu um direito internacional porque ele poderia ter causado uma confusão aí entre os dois países, né, Brasil e Ucrânia também. E é bom lembrar que desde 1985 apenas um deputado foi cassado. Quando ele perde os direitos políticos, são 8 anos que ele está fora, né? Você acha que essa quebra de decoro é passível de cassação dos direitos políticos ou é um exagero? Cláudia, essas declarações foram bizarras, como ele mesmo admitiu, são incompatíveis com a postura de um representante eleito, né? O Arthur está longe de ser o único representante com comportamentos inaceitáveis. Acho que a gente tem uma longa lista, né, todo mundo pode lembrar aqui. Mas acontece o seguinte, numa democracia como a nossa, a celebridade é um fator imbatível em uma eleição. A pessoa não precisa ser preparada, ela não precisa ter a postura adequada. Se ela tiver popularidade suficiente, ela vai ter o número de votos suficiente e vai ser eleita como a representante do povo. Por isso que a gente elege youtuber, a gente elege participante de reality show, pessoas que na vida privada talvez não conseguissem uma posição de nenhum destaque. Através do voto, elas entram para a vida pública. Esse é um fenômeno da democracia. Tá? Esse não é o caso do Arthur Duval, diga-se de passagem, que é uma pessoa inteligente, preparado, bem articulado. Agora, cometeu um erro gravíssimo de julgamento. A gente tem que observar o seguinte, ele não cometeu, a princípio, nenhum crime. Muitos parlamentares cometem crimes e permanecem impunes. No caso do Arthur, os seus pares têm o direito de decidir se ele deve ou não perder o mandato. E o que entra aí é a questão do decoro parlamentar, que se torna, né, que leva a um debate essencialmente político. É disso que se trata, né? Não importa mais tanto o ato em si, importa, nesse caso, muito como o Arthur se comportava antes, como era o relacionamento deles com os seus pares, porque assim funciona a política.